Vamos lá, hoje entrando aqui para falar com o Dr. Paulo. Dr. Paulo é um hipnólogo, um Master Practitioner em PNL, tem muito a nos oferecer. Olha ele aí, olha ele aí. Muito bem. Vamos ver agora. Vamos ver se ele consegue aí fazer agora e entrar com a gente aqui. É um teste, na verdade, porque nós estamos fazendo esse convite para algumas pessoas que podem somar muito para o nosso trabalho como professores, né? E aí, send a request to be your... Beleza. Muito bem. Vamos ver agora. Doutor Paulo, em Portugal, e fez aí. Ah! Agora sim, sim. É, Muito bom. é por quê? É porque. O cara tá em Portugal e aí eu dispenso comentários, né? Para eu não ser cancelado, para eu não ser cancelado no Insta. Doutor Paulo, uma Não, boa mas ó, tarde. Uma boa mas tarde, muito estou aqui. obrigado, viu? Cheguei. Cheguei. Muito bom, muito bom. Eu agradeço aí por ter aceitado o convite em participar com a gente aqui. Eu entendo que a bagagem que você tem, tanto de vida quanto acadêmica, pode com certeza somar muito para os nossos alunos de inglês no que diz respeito à ciência que a gente utiliza dentro do ensino, né? Afinal de contas, você sabe muito bem como crenças limitantes atrapalham o desenvolvimento. Você é uma pessoa que trabalha com desenvolvimento humano e faz um trabalho maravilhoso, lindo aí com muitas pessoas. Hoje reside em Portugal. Você vai falar um pouquinho de você daqui a pouco. E depois eu queria que você falasse como é que as crenças limitantes das pessoas, baseadas inclusive no merecimento delas, em experiências que elas tiveram no passado que foram ruins com o inglês, podem atrapalhar no desenvolvimento da língua hoje. Mas vamos lá, se apresenta aí, fala um pouco mais de você, onde você mora hoje, e depois a gente segue para as perguntas, doutor. Bom, muito obrigado, Najib, meu grande amigo e irmão Najib. É um prazer, é uma satisfação enorme poder participar dessa live e conduzida para você, que tenho certeza que será conduzida com muita maestria. Bom, eu sou o Estevam, professor Estevam, conhecido no meio da PNL, do coaching, da hipnose. Hoje eu estou residindo em Portugal, mas eu tenho aqui um trânsito entre Portugal, Brasil e Estados Unidos, aonde eu residi por mais de 30 anos, mas por conta aí de uma vida um pouco mais tranquila, já na fase da semi-aposentadoria, porque a gente nunca aposenta, nós, em família, decidimos mudar para Portugal, país que me recebeu de portas abertas, pessoas amabilíssimas. E aqui estamos, ou como se diz aqui, cá estamos. Aham. E assim, eu e o professor Najib temos um histórico de vida juntos aí, desde a época de Denver, Colorado, da época de nossa cidade natal. Enfim, para mim, realmente, hoje, estar aqui, além de ser uma honra muito grande, eu aqui me prostro diante do meu grande amigo e sábio, Imagina. Najib, o professor Najib, que realmente ele tem um conhecimento vastíssimo aí dessa área de PNL, e por ter me convidado para poder contribuir nessa nossa live. Estou aqui e as ordens para você, meu irmão. O professor Paulo, doutor Paulo, né? Eu sempre falo, quem batalha por um título de doutorado merece ser chamado de doutor em qualquer situação, porque quem já fez a defesa de um doutorado sabe muito bem o trabalho que dá, o quanto você tem que estudar, né? É um dos títulos acadêmicos assim de grande respeito, de grande renome, né? É muito importante manter esse título na frente do nome da pessoa, porque diz essa pessoa fez muito para obter esse título.
Mas Dr. Paulo, ou Paulinho, como é o meu amigo, é o grande responsável por 22 anos de carreira minha como professor de inglês, como autor de livro de inglês, o cofundador de uma escola chamada Speak Online, que hoje atende aí centenas e centenas de alunos e emprega mais de 150 professores, uma metodologia altamente eficaz para levar o aluno a falar inglês. O Paulinho, que está aqui, é o grande responsável por eu ser esse empreendedor na área de inglês como segunda língua. Eu vou contar um tiquinho dessa história, só um dedinho de prosa, como dizem os mineiros aqui no Brasil. Foi na casa desse camarada que eu fiquei hospedado no Vasco, porque o Paulo tem um coração do tamanho do Maracanã, enquanto eu estudava lá, enquanto eu trabalhava lá no Colorado. Foi um cara que literalmente me abraçou e cuidou dos meus interesses enquanto eu estava lá, dando cama, pouso, comida, até eu conseguir me estabelecer. E foi um cara que fez uma pergunta para mim. E eu acho muito engraçado isso, porque às vezes a gente faz uma pergunta a uma pessoa, e é claro que o Paulo, o Dr. Paulo, já era um cara voltado para desenvolvimento humano, e depois ele foi ganhando os títulos que ganhou nesses 22 anos aí ou mais. Ele falou: Najib, com o inglês que você fala, por que você nunca pensou em abrir uma escola para você? E assim, cara, eu nunca havia pensado mesmo. E ele deu a fagulha. Então, eu acho importantíssimo isso. Faz muita falta hoje, Paulo, na vida das pessoas, de maneira geral, entusiastas como você, né, que ainda sem o conhecimento acadêmico na época, fez um enorme favor para esse ser humano aqui, que hoje se estendeu para centenas e centenas de alunos. Veja só, se estendeu para mais de 150 professores que se empregam hoje, botam comida na mesa através desse trabalho. Então, é muito legal você ver, numa visão assim mais ampla, o quanto efeito tem na vida de uma pessoa uma pergunta bem feita, né? Uma pergunta, não foi uma sugestão, não foi uma dica. Você fez uma pergunta, por que não? E aí eu voltei para o Brasil e falei: verdade, velho, por que não? Né? Por que não? Uma outra live eu vou contar essa história de ir para os Estados Unidos, que dá um livro aí de 200 páginas, o Paulo conhece bem. Fiquei sem comida no meio do caminho, roubaram meu dinheiro no aeroporto, roubaram minha semente de girassol no ônibus. Foi um furdunço. Eu cheguei na casa do Paulo. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu falei: Paulo, tô aqui, pode vir me buscar? Ele falou: Najib, você tá no aeroporto? Eu desci eu não lembro qual foi o aeroporto. Na Califórnia, você desceu, na Califórnia. Eu desci na Califórnia e falei para ele: pode vir me buscar? Ele falou: então, não posso. Você tem que pegar um ônibus e vir para cá. Tá longe, Najibão. Você vai vir para Denver, no Colorado. Eu falei: não, mas deve ser um circular. Pô, a história dura 3 dias de ônibus. É uma mega história para contar numa outra live, numa outra reunião. Mas, Paulo, eu queria aproveitar muito esse conhecimento profundo que você tem. O Paulo é Master Practitioner, com chancelas internacionais na área de PNL. Eu sou um Master em PNL. O Paulo é tipo assim, ó, eu tô aqui, e o Paulo está uns 15 andares para cima no conhecimento de PNL. E é hipnólogo clínico. Então, assim, hoje eu queria muito que você falasse para mim, Paulo, como é que nós fazemos para ajudar os alunos que têm experiências anteriores em escolas, em metodologias, em professores mal treinados, que hoje você chuta uma moita de capim, sai 13 professores de inglês de lá, né? O professor de inglês agora virou moda. O cara vai entregar pizza nos Estados Unidos, fica 15, 16 dias lá, ou até um pouco mais, volta falando inglês e acha que é professor. E acaba traumatizando muito aluno. Tem muito aluno traumatizado que chega até mim para poder aprender. O cara tem medo, o cara tem insegurança. Então, eu estou aqui pedindo a você uma colaboração. Como é que a gente faz, Paulo, para poder ajudar esses alunos que têm esse trauma, que têm essa trava de falar inglês baseado em experiências passadas? Muito bem, Najib. Obrigado pela pergunta, que é uma pergunta realmente extremamente
importante para que as pessoas possam observar da onde surge esse problema. Dentro da PNL, nós construímos o quê? Um mapa mental. E o que acaba acontecendo é que as pessoas acabam criando crises, acabam criando situações que elas falam, eu não consigo, por ter sido atendido por um mau professor que talvez tenha tido uma boa intenção, mas não conseguiu atingir aquele objetivo principal. E quando você constrói um mapa mental, uma crença limitante, olha, é uma situação assim extremamente difícil. Por quê? A pessoa fala, eu não sou para isso, inglês não é para mim, eu falo mal português, e isso e aquilo outro. Bom, como todo profissional da área de PNL, nós temos que usar uma ferramenta muito importante no aprendizado, que em toda a PNL se usa, que é a serotonina. Então, como nós estamos aqui no bate-papo bem interessante, eu vou começar com a serotonina para que eu possa passar para o seu público, para as pessoas que estão conosco hoje, como que é importante a situação da serotonina. Então, havia ali um gato e um ratinho. E o ratinho corria e o gato atrás, o ratinho corria e o gato atrás, até que o ratinho se esconde num buraco e fica ali escondido. Daqui a pouco ele escuta assim, au, 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 au. Ele falou, opa, beleza, surgiu o cachorro, espantou o gato. A hora que o ratinho sai lá fora, o gato pega ele e o ratinho olha para a cara do gato e ele fala assim, hoje em dia quem não fala as duas línguas morre de fome. O que significa isso? Tá? No nosso universo, você precisa ter a capacidade de rir, a capacidade de estar feliz todos os momentos. E o que falta dentro do profissional é exatamente fazer com que o seu aluno, ao entrar numa sala de aula, ao participar de uma live, ao participar de uma aula online, ele se sinta confortável, saiba que aquela pessoa que está ali ao lado, dando essa aula, é uma pessoa que está ali para fazer tudo em seu poder para que ele possa aprender o inglês. Ou seja, essa crença limitante, professor Najib, nós quebramos através de um simples ato de querer ajudar. O professor que tem isso na cabeça, eu quero fazer o meu melhor para o meu aluno, ele vai criar laços importantíssimos e quebrar essa barreira que muitas vezes nós criamos de falar, eu não sou capaz de aprender a língua inglesa. O Henry Ford, ele tinha uma frase que eu amo. Ele falava bem assim, if you think you can, you're right. If you think you cannot, you're right as well. Se você pensa que você pode, você tem razão. Se você pensa que você não pode, você também tem razão. É onde nós nos limitamos. Olha só, nós temos a capacidade de aprendizagem de tudo aquilo que nós queremos. O homem, ele desenvolveu coisas que até muito pouco tempo nós não imaginávamos que seria possível. Mas essa capacidade intelectual, essa inteligência. E olha, se me permite compartilhar algo muito importante, que o primeiro passo para o doutorado começou lá atrás, quando eu quis aprender a falar inglês. É o primeiro passo, porque sem falar o inglês, sem falar a língua inglesa, sem dominar, eu não ia conseguir fazer nada. Mas aí que está a diferença. Eu tirei qualquer crise limitante, qualquer situação limitante que viesse a tomar conta do meu ser. Eu não me permiti de maneira nenhuma. E basicamente é isso que atrapalha no aprendizado, professor. Entendi. Na PNL nós temos uma das premissas da PNL, diz que se alguém é capaz de fazer alguma coisa, todo mundo é capaz de fazer a mesma coisa. Então, eu acho muito legal, Paulo, quando a gente fala das premissas da PNL, na verdade são standards, né? São padrões de pensamento. E a programação neurolinguística, de maneira geral,
também me foi apresentado por você. Você tem um papel fundamental na minha vida, e essa live, a primeira live, não podia ser com ninguém diferente, senão com você, que era uma forma de eu honrar, né, tudo aquilo que você fez para formar esse profissional aqui. E eu me lembro muito bem desse primeiro standard das premissas, né, da PNL, que diz que se alguém é capaz de falar, fazer, tocar, correr, né, eu também posso. Então essa é uma crença que quem está fazendo inglês precisa cultivar. Não é nem só para o inglês. Não é assim, porque os microambientes, né? Daqui 2 semanas nós vamos ter um psicólogo muito legal para discutir com nós sobre reforço positivo também, daqui 2 semanas, e ele vai falar exatamente disso, com mais profundidade. O microambiente, as pessoas com quem você se relaciona, os livros que você lê, as músicas que você ouve, em especial as pessoas com quem você relaciona-se na primeira esfera, na primeira órbita ali. Pai, mãe, tio, tia, marido, esposa, que apesar de ser, pode ser que na live, ou quem está vendo isso aqui, deve estar pensando assim, putz, é verdade, cara. Porque sempre que eu comento alguma coisa que eu estou fazendo com essa pessoa fala, mas fala inglês? Você não fala nem o português direito. Essa é uma semente do mal tão ruim, cara, tão ruim, que você tem que escolher para quem que você conta que você está aprendendo inglês. Por quê? Você precisa de pessoas que vão nutrir a sua nova crença de desenvolver a oralidade numa segunda língua. Eu, felizmente, lá atrás, tive pessoas como o Paulo que nutriu o desenvolvimento de uma coisa que hoje é a competência que eu criei meus filhos, eu eduquei os meus filhos, eu estou falando de dinheiro, eu coloquei carro no chão, casa no chão, viagem para fora, com inglês. E num país como o nosso, onde existe uma crença que professor ganha salário de fome. Depende muito, amigão. Depende muito. Nós estamos aqui na presença de um professor, que é o professor Paulo, que não foi doutor a vida inteira, mas já foi professor em universidades, já foi professor de ensino médio, mora em Portugal, vive muito bem, obrigado. Então, assim, essas crenças limitantes, elas realmente atrapalham o seu desenvolvimento. Uma crença para ser nutrida, Paulo, me corrija se eu estiver errado, a crença para ser nutrida é, se alguém pode, eu posso. Eu falei inglês sem ir para uma escola particular. Na minha época, amigão, vou te falar um negócio. Minha mãe separou do meu pai muito cedo e criou 3 filhos com muita dificuldade. E quando eu falo muita dificuldade mesmo. Eu me lembro, assim, raramente nós comíamos carne em casa. Mas a minha mãe me deu um conselho que eu guardo comigo no coração até hoje. Minha mãe nunca cruzou as portas de uma faculdade, Paulo. Você conhece bem a minha mãe, né? Conhecia. Mas a dona Elza, apesar de não ter cruzado as portas de uma faculdade, me ensinou coisas que hoje eu encontro na mais fina filosofia. Ela falava, amigos e livros são 2 coisas que você tem que escolher muito bem, filho. E eu peguei aquilo com toda a minha força, né? E quem me conhece hoje sabe que se eu me mudar para qualquer lugar, só uma coisa eu tenho que levar, né? Os meus livros. E para onde eu vou, tá aí, o Paulinho Villanova é um baita de um amigo há décadas. Há décadas. Então, assim, são pessoas que trazem algo de bom para você. Cara, eu não sei se eu exagero muito, Paulo, mas hoje eu escolho, assim, muito bem com quem eu compartilho os meus projetos e as minhas ideias. O que você tem para falar sobre isso, Paulo? Tá certo? É isso mesmo? Permita-me contribuir com relação a isso. Nós temos que ver literalmente quem nós temos ao nosso redor. Não é desfazer de ninguém. Pelo contrário, a humildade tem que ser pujante em nossas vidas. Mas as pessoas que nós nos associamos, isso é muito importante. Porque, veja só, existe um poder universal, como existe a lei da gravidade, que chama-se o poder da atração. Você, quando atrai coisas positivas, você vai ser uma pessoa extremamente positiva. Mas, infelizmente, eu digo isso realmente infelizmente, porque o lado negativo também funciona. E, muitas vezes, nós temos que aprender a dizer não. Por quê?
Veja só, o papel do psicólogo é o papel do psicólogo. O papel do médico anestesista é o papel do médico anestesista. O papel do amigo é ser amigo e falar o que precisa ser falado, mesmo que a pessoa não queira ouvir. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você tem um amigo que se aproxima de você e começa a trazer somente problemas para você, você tem que sentar e falar, amigão, deixa eu passar uma coisa para você. Você sabe que eu amo você de coração, mas olha, é o seguinte, você tem que tomar uma decisão na sua vida. Por quê? Veja só, você não está avançando e pode ser que, se eu não souber interpretar corretamente, eu permito que você me corrija, professor Najib. Mas, quando você não faz isso, você começa a criar âncoras para você próprio, porque você não avança. E você está ali querendo ajudar a pessoa, mas você não ajuda. Todos nós conhecemos a famosa frase, olha, eu prefiro ensinar você a pescar do que dar o peixe. E é a realidade. Então, nós temos exemplos diários em nossas vidas de pessoas que decidiram mudar a sua vida quando, simplesmente falando, hoje eu mudo a minha vida. Agora, isso que é importante, você precisa se cercar de pessoas que tenham sucesso, que tenham o desejo de estudar, que tenham o desejo de ler um livro, que tenham o desejo de progredir. Então, vamos dar um exemplo. Existe algo muito interessante dentro desse nosso universo que se chama commitment, que é o compromisso. O professor Najib sabe que eu tenho esse commitment. Por quê? Ele falou, 3 horas da tarde do Brasil, são 19 horas aqui. Eu sou brasileiro. Brasileiro, para mim, sextou, tá? Mas eu tenho um commitment, eu tenho um compromisso, tá? E eu sei que o professor Najib também tem esse commitment, também tem esse compromisso. Ou seja, em outras palavras, quando você assumir algo, não importa o que, faça o seu melhor. E procure atrair pessoas para perto de si, pessoas que estejam perto de você, que contribuam positivamente no seu crescimento. Isso é um grande detalhe. Por quê? Nós somos um povo, o brasileiro é um povo amável. Então, assim, ele acha que é normal se alguém chegar perto de você e começar a te encher de problema. Eu tenho que escutar essa pessoa. Eu tenho que ouvir. Você tem que ouvir. Não vou negar, você não vai distanciar e falar, olha, suma da minha frente. Mas entenda, existem certas situações que existem profissionais para isso. É nesse ponto que eu quero atingir. E o que pode acontecer é você ser influenciado, ok? E de repente você está ali num amálgama, numa situação que você começa a participar de algo que faz mal para você. E isso é necessário você tomar uma atitude. E o que eu digo para você, nós, como a cerejinha do bolo, na nossa vida ela é composta por 6 pessoas. 6 pessoas apenas. Você é o reflexo de 6 pessoas que vivem ao seu redor. É verdade isso. É verdade isso. Eu ouvi isso e aí eu achei um exagero, mas depois eu parei para pensar. Eu falei, cara, não é um exagero. Então é uma questão, eu arrisco dizer, doutor Paulo, que é uma questão de sobrevivência. Porque eu me lembro também de uma outra fala sua, e você me viu fazendo algumas coisas para ajudar algumas pessoas, e eu, numa condição inferior a essas pessoas, você falou, Najib, num avião, quando ele está caindo, e você tem do seu lado uma criança, cai as 2 máscaras de oxigênio, em quem você põe primeiro? É óbvio que eu falei o que a maioria falaria, põe na criança. E aí você falou, não, se você colocar na criança primeiro, talvez não dê chance de você colocar em você. E aí você perde os 2. Então coloca em você, restabiliza e coloca na criança. Então, ou seja, quando eu falo que você fez uma meta para aprender inglês, não conta para todo mundo, cara, não faz barulho. Deixa o seu sucesso fazer barulho. Se você tiver
eu vou exagerar, você falou 5, eu vou exagerar, Paulo, se você tiver 3 pessoas com as quais você pode contar e dizer, ó, estou fazendo inglês, e a pessoa vai falar, nossa, cara, do caramba, velho, você tinha que ter começado antes, conta comigo, cara, o que eu posso fazer para te ajudar? No geral, as pessoas não falam inglês. Você vai falar para a pessoa que você está fazendo inglês, ela vai falar o que para você? Aí, cara, eu já tentei umas 3, 4 vezes aí, boa sorte, eu não consigo. Pô, sua moral já caiu. Sua moral já caiu. Então, se você vai comentar que você está fazendo alguma coisa nova, comenta com quem faz. Por exemplo, o Paulo toca violão, eu não toco. Resolvi começar a fazer aula de violão. Com quem que eu vou comentar? Quem que eu vou colocar nesse microambiente? O Paulo. Vou falar, Paulão, cara, deixa eu te contar a novidade. Tô fazendo aula de violão. Ele vai falar, nossa, velho, do caramba. Depois eu te mando uns acordes aí fáceis para você tirar a primeira música e se empolgar. Então, cara, tão importante quanto a decisão que você tomou de fazer inglês é a decisão que você vai tomar de para quem você vai contar. Porque dependendo para quem você for contar, sua decisão de 100% cai para 70%. Aí você conta para outro, pum, cai para 50%. Já é um comportamento novo. Você vai ter que se acostumar com algo que você não está acostumado. E ainda você compartilha com dementadores, pô, cara, que é dar um tiro no pé antes de correr a São Silvestre, entendeu? Não vai rolar. Sim. Não vai rolar. Eu acho que... eu aprendi o exercício de PNL e serve isso daí para qualquer aprendizado, para qualquer situação que você queira. Que é bem assim, professor. Foco, imersão e agenda programada. Maravilha. Ou seja, se você tem um foco e você tem a imersão e você se programa, você consegue atingir qualquer meta, qualquer objetivo na sua vida. Nossa, inclusive... Anota essa, galera. Anota essa. Foco, imersão e agenda programada. Exatamente. E o que acontece quando você coloca esse foco, você imerge. Então, vamos lá. Eu me lembro bem que quando eu decidi que eu queria aprender a falar inglês, eu tinha 12 anos de idade, professor. 12 anos de idade. Eu falei, eu quero aprender inglês. Eu quero aprender inglês. Só que, como professor na VIB, eu também vim de uma família extremamente humilde. E não tinha essa condição. Mas eu tirava proveito de qualquer situação que eu pudesse. E aqui que está o toque que eu quero passar. Eu comecei a colocar na minha cabeça que eu iria aprender inglês. E quando eu fiz a minha primeira escola, eu fiz o técnico em química. E fui trabalhar na Copersucar. Na Copersucar, nós fizemos um trato entre os estagiários que nós iríamos começar a falar inglês. Então, ficava aquele inglês com sotaque, ficava aquele inglês carregado. Macarrone, né? Com palavras que não iam legal. Tipo mais ou menos assim, que nem o meu filho Nicolas, que é americano, né? Ele vai para o Brasil e ele fala assim, eu querer comer uma pizza. Ok, nós entendemos. Era assim que era o nosso inglês. Só que o que aconteceu? Eu comecei a quebrar o gelo. Eu comecei a falar e me desinibir. E comecei a o quê? Colocar aquele foco. Comecei a querer ler coisas em inglês, assistir os filmes em inglês. Ou seja, eu transformei o meu universo. E quando mais tarde veio a condição de ir para os Estados Unidos e lá fazer uma faculdade, eu já estava imbuído de corpo, alma e coração de aprender a língua inglesa. E é exatamente esse que é o ponto. Quando você tem um profissional da área que vai te ensinar a língua inglesa. E ainda com a PNL, que é o que justamente o professor Najib oferece, olha, esse é o amálgama perfeito. Por quê? Ele consegue trabalhar nas crenças limitantes, ele consegue passar para você que é necessário você ter foco. Ou seja, olha, hoje eu estudo ou vou fazer um passeio? Bom, depende, vamos ver como está a sua lista de prioridades. Você precisa ter um passeio, mas não exacerbado, não todo momento, ok? Muitas e muitas vezes,
durante a faculdade, eu tinha que decidir. Os meus amigos iam esquiar, eu falei, não, eu não consigo esquiar, eu vou ter que ficar estudando. É esse que é o ponto. Mas a recompensa vale muito a pena. É isso aí, professor. É. Essa questão do esforço que você está falando, Paulo, é uma coisa impressionante, porque hoje, de maneira geral, nós temos um discurso de carpe diem, um discurso de aproveite a vida, um discurso de sexta é dia do rolê, sábado é dia do rolê. Tá tudo certo, eu acho que na vida você tem que ter um equilíbrio, sim, você tem que esquiar, mas assim, você tem que escalar a prioridade. Cara, você fez um projeto para estudar inglês em 6 meses, beleza? Então vamos lá. 6 meses você quer ter um resultado. Qual resultado você quer? Eu estou colocando na PNL a gente tem isso também, né? Trabalhar com a ponte ao futuro, né? Eu me jogo lá na frente 6 meses. Como é que eu me vejo? Eu me vejo falando inglês, com fluência. Eu vejo as pessoas olhando para mim e falando assim, nossa, mas quando que você começou a fazer curso de inglês? Você já está falando? E eu vejo minha mãe batendo palma, eu vejo as minhas entrevistas de emprego, eu passando, eu vejo isso. E aí eu me mantenho aqui, eu vou ter que declinar rolê na sexta-noite, se eu tiver aula. Eu vou ter que lembrar de estudar um verbo por dia. Por quê? Quando eu estive nos Estados Unidos, na casa do Paulo, no Colorado, eu tive que dizer não para muita coisa. Eu tive que dizer não para muita coisa que eu queria comprar, mas eu tinha que pagar os estudos. Eu tinha que dizer não para muita coisa que eu queria ir passear, mas eu tinha que estudar. Então, estudar aqui no Brasil é uma coisa, estudar nos Estados Unidos, você tem que sentar o bumbum na cadeira ali e ficar 5 horas para poder ler o paper, cara. O negócio é de entortar, não é para qualquer um. Agora, aprender inglês, por outro lado, eu sei que eu sou suspeito para falar, mas faz uma experiência, cara. Eu tenho uma escola de inglês que ensina de maneira adequada, maneira leve. As pessoas em 6 meses, eles falam mais de 40 verbos, cara. Mais de 60 verbos. 1.600 palavras. Eu estou te falando de um negócio real. O meu legado, com 52 anos de idade, apesar da aparência jovial de 25, é levar até você a possibilidade de falar inglês. Eu não quero mais que você faça parte dos 7% que não fala inglês. Exatamente. E isso é um ponto importante. Veja só, aprender algo não é para ser dolorido, é para ser gostoso. Fantástico. E o que você falou sobre ponte ao futuro, isso é muito importante. E se você me permite, eu quero compartilhar um exercício com os seus alunos, com as pessoas que estão conosco. Claro. Para quem entrou agora, Dr. Paulo é um hipnólogo, Dr. Paulo é um Master Practitioner em PNL, tem muito a nos ajudar com técnicas para poder aprender a falar inglês. Vamos lá, Paulo. Muito bem. Vocês irão pegar uma folha de papel e irão escrever 30 eu sou. Olha só, 30 eu sou. Então vamos lá. Eu sou amigo, eu sou parceiro, eu sou inteligente, eu sou... Ou seja, 30 pontos positivos. Não escreva nada que não seja positivo. Por exemplo, eu não sou sociável, eu não... Escreva só coisas positivas. 30, ok? Depois que você escrever esses 30, revise. Eu sei que vai acontecer o seguinte, muitas pessoas vão chegar no 5º, no 6º, eu sou, o que mais que eu sou? Se esforça, se esforça. Mas vamos dizer que você conseguiu escrever 10, ok? Escreveu 10, eu sou. Eu vou pedir permissão para o professor Najib que essas pessoas interajam conosco. Enviem esse exercício, tá? Para o professor Najib e depois eu marco com ele para nós trabalharmos e darmos a sua resposta. Desses 10, dos 30 que você escreveu, nós vamos escolher 5 pontos que são o top do top. Então vamos dizer, eu vou passar o meu caso. Eu sou uma pessoa extremamente sociável. Realmente, eu faço amizade com todo mundo, em qualquer lugar. Não me importa a sua classe social, a sua religião, não me importa. Eu sou uma pessoa sociável. E gosto de ser sociável. Então, isso eu tenho como o meu ponto mais forte, ser sociável. Meu segundo ponto, eu sou confidente. Eu sou uma pessoa que, se você falar algo para mim e falar, é segredo, amigão, vai ficar como segredo, tá? Zip and pocket, como o americano fala.
vai ficar desse jeito. Sou uma pessoa que, quando eu coloco algo na minha mente, eu crio um foco de raio laser. Nada me desvia, certo? Ou seja, eu pego esses pontos fortes e coloco como que isso vai me ajudar a atingir a meta de aprender inglês. Olha que interessante. Eu acabei de falar que eu sou uma pessoa que sou sociável. Então vamos lá. O Najib me conheceu em Denver, no Colorado. Mas eu passei uma temporada, já que eu cheguei nos Estados Unidos, em Salt Lake City. Ok? E cheguei lá falando nada de inglês. Era muito básico. Então, como uma pessoa sociável faz para aprender inglês, então? Ela pega o bus, ela pega o ônibus. E eu sentava do lado de um americano que eu nunca tinha visto e falava, hello, how are you? Alguns me recebiam super bem e começavam a conversar. Claro, nem todos. Mas aquilo lá eu ia me desinibindo. Ia criando ali o quê? Um bate-papo. Tá? O que significa isso? Eu peguei aquele ponto forte e tal. Ok, então eu tenho lá, meu ponto forte é ser sociável. Só que hoje eu coloco lá na frente. Quando eu comecei a aprender inglês, eu sabia que o meu inglês não era ainda 100%. Mas eu criei lá na frente a imagem de eu falando inglês. Ponte ao futuro. A imagem de eu chegar num local e conversar. Anos mais tarde, através do estudo da PNL, eu vim aprender a fazer o quê? Criar uma figura disso. É o que eu quero passar. Com aqueles pontos fortes que você vai criar, você vai criar uma imagem, um desenho, ok? Eu vou te passar como que era o meu desenho. Eu coloquei um púlpito, um local onde eu estaria falando, e ali várias pessoas sentadas. E desenhei ali uma bandeira americana e a bandeira brasileira. Ou seja, a minha meta era ser um international speaker. Eu queria fazer uma palestra em inglês, uma palestra em português. E hoje eu consigo fazer a palestra em inglês, em português e em espanhol, nos diversos países que eu vivi. Só que essa ponte do futuro eu criei lá atrás. Ou seja, você também tem que criar essa imagem e colocar, olha, quando eu estiver falando inglês, eu quero isso. Mas ter essa convicção de enxergar você fazendo isso. Agora que vem o detalhe importante. Você vai fechar os seus olhos quando você escrever e quando você tiver essa figura, essa imagem. Você vai fechar os seus olhos e vai imaginar você fazendo isso. Imaginar você falando inglês. Vamos dizer que você quer falar inglês porque você vai fazer uma viagem internacional, você vai para os Estados Unidos para participar dos parques, ou vai participar de uma reunião. Comece a enxergar você fazendo isso. Comece a ver você. O que você sabe falar? É um good morning? Comece a praticar o seu good morning. Good morning. How are you? Ok? Esse é o que você sabe falar, mas fale de dentro do seu coração, de dentro do seu ser. Comece a enxergar isso. Essa potencialidade que você vai desenvolver vai fazer com que você, dentro de uma escola de inglês, com a que nós temos aqui apresentado pelo professor, com a metodologia que ele tem, vai conduzir você para o seu melhor caminho, para que você atinja esse objetivo e essa sua meta. Exatamente. Quando você fala de visão, de ponte ao futuro, eu não consigo lembrar de um outro exemplo, senão do Mandela. Um cara com 1,95 m, preso numa cela de 1,70 m e ficou anos lá. E ele era um letrado, né? Ele já era advogado na época, né? Mas o que manteve ele lá foi a visão do futuro, a visão do que aconteceu, né, no futuro. Viktor Frankl, com todos os horrores dos nazistas sobre ele na época que ele passou no campo de concentração, o que manteve ele vivo foi a visão de futuro. Então, dentro da PNL, a visão de você falando inglês lá na frente, talvez você não tenha feito isso ainda. Então, não dá ouvido para quem não fala inglês. Já começou a fazer inglês? Passo número 1. Não comenta com ninguém. Só comenta com quem está fazendo inglês. Aí você vai ter apoio, cara. Você vai ter apoio.
Você vai falar que você vai comprar um carro novo para quem anda de ônibus, a pessoa vai falar, não, mas você não vai conseguir pagar, e não sei o quê, piriri. Não. O que eu queria que você, com a companhia do Paulo aqui hoje, fizesse, era tivesse em mente o seguinte, qualquer pessoa pode falar inglês. Você só tem que ter um cérebro e saber falar. Só. Se você tem um cérebro e saber falar, você vai conseguir falar inglês. Eu vou falar para você, se um cara como eu, um cara que nasceu para dar errado, velho, eu tinha tudo para dar errado. Meu nome era Najib, eu era filho de pais pobres, eu morava em um bairro perigosíssimo, mais da metade dos meus amigos daquela época que conviviam comigo, ou estão presos, ou estão mortos, né? 2 ou 3 da nossa época lá se destacaram porque resolveram fazer amizade com livros e com pessoas que eram de boa índole. Então, qualquer pessoa consegue. Qualquer pessoa consegue. Então, só colocar isso como uma visão de futuro. Quando eu estava indo para a casa do Paulo, nos Estados Unidos, onde eu fiquei, toda a dificuldade do caminho, e um dia eu passo para contar a história aqui, ela nem foi percebida. Porque o que eu queria era chegar lá. E assim, quando os meus parentes souberam que eu estava indo para os Estados Unidos, as pessoas ficaram malucas. Falaram, Juninho vai para os Estados Unidos? Como? Então, ninguém falou para ele que não era possível. Ninguém avisou ele que não dava. E ele está pegando avião amanhã. Então, talvez você precisa só associar-se a pessoas que são combustível para você. E não um extintor. O seu fogo tem que continuar. E ó, faz o seguinte, o Paulo deu 3 super dicas aqui, cara. Nem foi combinado isso, tá? Nem foi combinado. Mas conversar com pessoa inteligente, dá nisso. Só sai coisa que presta mesmo ali. Ele falou foco, vamos lá de novo, Paulo. Foco, imersão. Foco, imersão e agenda programada. Você está fazendo inglês e não tem uma agenda para colocar o dia e a hora que é a sua aula. Ô Paulo, eu vou falar um negócio para você, você me corrige se eu estiver errado, cara, mas eu não conheço ninguém que tenha algum nível de sucesso, de qualquer maneira, sucesso à sua maneira, que não usa uma agenda. Eu não conheço. Então, assim, cara, como é que você consegue, velho? Eu, com a minha agenda, às vezes, eu olho para a minha agenda e falo, caramba, cumpri só 85% do que eu tinha planejado. Eu fico mal, cara. Eu faço a minha reunião de planejamento minha, semanal, todo domingo às 8 da noite. Se você me ligar, eu vou te falar, cara, estou terminando a minha reunião de planejamento semanal, daqui a pouco eu te ligo. É religioso, desde 1994. Eu não entendo, Paulo, eu não entendo como é que as pessoas conseguem entrar num compromisso novo e não colocar no papel. Então, fica a dica do Dr. Paulo aí para você, ó. Foco. Foco quer dizer o quê? Eu vou assistir série com legenda em inglês. Foco quer dizer o quê? Eu vou colocar post-its. Toda live eu dou esse exemplo, tá? Post-its com o nome das coisas em inglês colado nas coisas. Foco quer dizer o quê? Eu vou entrar em podcasts em inglês. Eu vou assistir no YouTube pessoas como falar inglês. Esse é o meu foco. Foco é compromisso. Foco é compromisso. Agora, você fala, vou fazer inglês. Faz a matrícula na sexta-feira. Na segunda, você assiste aí a 30 minutinhos de aula, terça, quarta, quinta. O seu foco, para ter um resultado monstro, é um esforço mínimo. Cara, deixa eu falar um negócio para você. Eu não acredito. Paulo, se eu estiver errado, você me corrige. Você tem uma vida aí percorrida e eu conheço a sua história. Ninguém te deu nada, velho. Você não é herdeiro. Ninguém bateu nas suas costas. Ninguém foi lá na cama de manhã e falar, Paulinho, levanta aí que você tem faculdade. Se você não tivesse levantado, você não teria feito a faculdade. Então, assim, esforço, galera. Esforço. Não existe resultado que vale a pena você se orgulhar de você mesmo sem o mínimo de esforço. Não existe. Para de achar que a vida é moleza. Ah, não, sexta-feira é dia do rolê. Tá tudo bem. Desde que no sábado de manhã você entenda que você vai pagar o preço da sexta anterior, irmão. Entendeu? Eu acho que essa questão precisa ser levada para o aluno de inglês. Foco, imersão e agenda. Meu, a live de
hoje valeu a pena só por essas 3 dicas que o Dr. Paulo deu para a gente aqui. Foco, imersão e agenda. Eu espero, sinceramente, Paulo, muito obrigado. Eu vou entrar num treinamento agora às 16 horas com os mais de 100 professores da escola. Nós vamos falar sobre Active Listening. É toda sexta-feira. É toda sexta-feira. Cara, eu sou um dos donos da Speak Online. Sexta-feira, 4 da tarde, eu não estou na praia. E eu moro a 100 metros da praia. Eu não estou na praia. Sabe onde eu estou? Me esforçando para treinar esses caras para eles ficarem tão bons, que a gente continue não tendo uma reclamação no site Reclame Aqui em 3 anos e meio de operação. Isso é esforço. Então, cara, eu queria mais uma vez, Paulo, agradecer do fundo do meu coração. Você inaugurou o primeiro Speakcast que a gente está fazendo aqui. Quem não conhece o Paulo, começa a seguir. É um cara que tem muito conteúdo na área de coaching, na área de desenvolvimento pessoal. Fez muito por mim. Eu sou muito grato ao Paulo pelas faíscas, fagulhas que ele colocou dentro do meu coração, lá atrás, há 20 anos atrás. Então, ele pode também te ajudar a desenvolver a sua carreira, seu relacionamento, as suas finanças, porque é um cara que entende de método, entende de gente, entende de mente. Quem não segue o Paulo ainda, entra no Insta dele. Vou deixar aqui na descrição dessa live para que vocês possam ter contato com esse profissional e esse ser humano maravilhoso. Paulo, mais uma vez, gratidão, gratidão, gratidão aí. Najib, professor Najib, eu quero dizer que aqui é uma troca de elogios mútuos, porque a admiração é profunda de nós dois, um pelo outro. Eu quero dizer que foi uma honra muito grande de participar realmente dessa live, de poder participar, de poder ter aqui a vivência desse universo que você vive. E eu tenho algumas pessoas que eu admiro, e você é uma das que eu admiro, que realmente você mostrou que valeu a pena realmente construir essa amizade e mostrar para você que você é o cara capaz. E eu quero deixar uma frase para as pessoas que estão participando conosco hoje. É uma frase que eu uso em todas as minhas palestras. Já usei essa frase na China, já usei no Japão, Estados Unidos, aqui em Portugal, na Espanha, enfim. Essa frase é assim: ore ou reze como se tudo dependesse de Deus, mas trabalhe como se tudo dependesse de você. Muito obrigado. Isso aí, gratidão, Paulão. Gratidão, gratidão mesmo. Vamos ficar com esse último pensamento do Dr. Paulo aí. Que Deus abençoe você, sua família, sua carreira. Você continue sendo esse cara espetacular que é. Um abraço a todos vocês. Um beijo no coração. E até sexta-feira que vem às 15 horas, quando nós vamos ter um outro convidado ilustre falando de inglês, falando de metodologia, de psicologia, de pedagogia. Nós vamos ter muita gente legal para receber aqui. Paulo, mais uma vez, sinta-se abraçado e até a próxima, meu irmão. Até mais, querido.